Bom dia, shalom, shalom. Sejam todos bem-vindos. Que a paz que excede todo o entendimento esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre tudo que carrega o seu nome. É o que eu desejo para você neste dia. Amém? Nós estamos aqui hoje reunidos para mais um devocional, hoje em gratidão ao Senhor, porque Ele é bom, Ele tem sido bom conosco, né, o tempo todo. E a misericórdia dele tem nos alcançado todos os dias, a cada manhã que nós abrimos os nossos olhos e nós identificamos e entendemos que nós temos mais uma chance para fazer melhor e ser melhor do que nós fomos ontem. Amém? Seguimos hoje no nosso devocional, no capítulo 6 de Isaías. Vamos estar orando agora, consagrando e separando este tempo para ouvir a voz do Senhor falar conosco, mesmo que seja em exortação. Ele fala, o Pai corrige a quem ele ama, mesmo que seja em exortação. A gente consegue sentir o amor de Deus para conosco, para nos alinhar, para nos trazer para o centro da vontade dele. Amém? Então, alinha a sua fé, una a sua fé com a minha e vamos orar para esse Deus que não tem paredes, não tem nada que segure, não tem fronteira, né, que impeça o agir dele, o alcance dele sobre as nossas vidas, que a frequência do céu possa inundar o ambiente aonde você se encontra nesse momento. Amém? Então vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai amado, Pai querido, Pai, é no nome de Jesus, meu Deus, que nós estamos aqui diante do Senhor nesta manhã, mais um dia, Pai, unidos em uma só fé, para estar ouvindo a Tua voz, a Tua direção. Pai, nós estamos aqui porque nós somos dependentes de Ti. Nós estamos aqui porque nós sabemos que sem o Senhor nós não somos nada. De nada adianta estarmos sobre essa terra se não tivermos a Tua presença. Para quem já teve um encontro real com o Senhor, entende que sem o Senhor só existe vazio, só existe seca. Então é no nome de Jesus que nesta manhã eu venho agradecer pela tua fidelidade. O Senhor é um Deus zeloso, um pai que é fiel com quem é fiel ao Senhor. E nós estamos aqui nessa fidelidade mais um dia para estar te adorando, para estar te bendizendo, para estar te enaltecendo, de estar te glorificando, porque tu és santo. Santo, santo, santo é o Senhor. E neste momento agora, eu me apresento diante do Senhor em reverência a Ti, e eu peço licença, meu Pai, para que nós possamos adentrar as cortes celestiais, aonde nós entendemos que não podemos tratar a Tua presença de qualquer jeito. Então, é no nome de Jesus que eu venho pedir para que o Senhor passe em revista, tanto em minha vida quanto na vida dos meus irmãos que acessarem este devocional, os que aqui estão. Então, é no nome de Jesus que eu venho pedir perdão. Perdão por todas as vezes que nós fomos ingratas. Perdão por todas as vezes que nós murmuramos. Perdão por todas as vezes, Pai, que nós não identificamos a tua presença e a tua graça nos alcançando. Perdão por todas as vezes que nós pecamos contra ti, no falar, no pensar, no agir. Pai, nós somos falhos e pecadores, mas hoje nós estamos aqui diante de Ti, reconhecendo as nossas culpas, as nossas mazelas, as nossas fraquezas, mas estamos buscando fortalecimento em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, eu venho clamar nesta manhã que o Senhor alcance cada vida que aqui se encontra. Oh Deus, alcance, Senhor, os Teus filhinhos nesta manhã, com a unção que despedaça todo o jugo, que quebra toda lança e que corta o arco. Em nome de Jesus, eu venho pedir, Pai, que o ambiente aonde qualquer vida que aqui estiver seja mudado agora. Em nome de Jesus. Que o Senhor ordene os teus anjos, ó Deus, para estar fazendo uma varredura no ambiente em qual nós estamos agora, neste momento, fazendo uma limpeza espiritual. Aonde o anjo do Senhor encontrar algum opositor, que ele venha agora purificando o ambiente, limpando o ambiente, tirando e repreendendo toda distração, tudo aquilo que tenta entrar para que nós não venhamos receber a direção do céu. Em nome de Jesus eu peço, Pai, manifesta o teu poder sobre as nossas vidas nesta manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, também eu venho clamar para que o Senhor coloque em nós, Pai, as tuas armas celestiais, que estão descritas lá em Efésios 6. Pai, coloque em nós o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do teu espírito.
Levanta, Senhor, um cerco de proteção em volta da nossa casa. Nos cerca, Pai, com a tua proteção. Em nome de Jesus. Não permita que nenhum opositor, nenhum malfeitor acesse o nosso ambiente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que os anjos do Senhor montem guarda, nos escoltando e nos guardando neste tempo, a qual nós estamos nas regiões celestiais. Aleluia. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Senhor. Obrigado pelo teu favor. Obrigado pelo teu amor, meu Pai. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, eu declaro este devocional aberto. Amém, meus irmãos e minhas irmãs? Amém? Quero dar boas-vindas aqui. Amém. Quero dar boas-vindas a vocês. Antes de iniciar a gravação, a gente estava falando aqui como que o nosso Deus é sem fronteiras, né? Shalom, irmã Cláudia Aguiar, está na região de São Paulo. Shalom, irmã Cláudia Vanelli, do Rio de Janeiro. Irmã Grazi, da Bahia. Irmã Joseline, também de São Paulo. Irmã Maria, daqui da minha cidade, daqui de Minas, de João Pinheiro. Shalom, irmã Marilene, também de São Paulo. Pastora Mariluz, também de São Paulo. Shalom, irmã Marta, de Brasilândia, aqui em Minas Gerais. Shalom, irmã Priscila, também está em Minas Gerais, também. Sejam todas bem-vindas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é muito bom ver vocês, eu estou feliz que vocês estão aqui, mas eu tenho certeza que o nosso Deus está muito mais feliz ainda. Amém? Porque nós estamos aqui por Ele, porque nós entendemos que tudo é dele. Aleluia! Então vamos dar início, né, a mais um devocional para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje dando continuidade à leitura do livro, hoje é a finalização do nosso livro, ao qual nós estamos lendo. São exatamente 205 páginas. E nós lemos ele, eu não consigo exatar para vocês o tempo que nós lemos, mas todos os dias a gente lendo uma porção e entendendo como que funciona esses espíritos sedutores e essas doutrinas de demônios, aonde os espíritos de engano tentam infiltrar no nosso meio, e até mesmo dos eleitos, dos escolhidos. Amém? Então, hoje nós vamos acabar, né, finalizar essa descortinação de todo espírito de engano. A gente vai ver a respeito a revelação falsa, fonte de conflito. Amém? Então, vamos comigo. Observe a expressão inveja amargurada, no versículo 14. Lembrando que nós estamos fazendo tudo aqui com embasamento bíblico, tá bom, gente? Se vocês voltarem nos outros devocionais aí, no que está aí no canal, vocês vão entender do que eu estou falando e de que parte da Bíblia que eu estou aqui falando, né? É a palavra grega zelos, que se refere a um desejo feroz de promover sua própria ideia, excluindo as outras, quer dizer, só aquela ideia que é a verdadeira, né? Então, você descobre que as coisas são ainda piores do que isso. Deixa eu só abaixar um pouquinho o fundo, que está um pouquinho alto aqui. Tá. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso. A palavra faccioso vem do grego eritheia, que significa rivalidade ou ambição. Também pode ser traduzida por um espírito de divisão ou um espírito de competição. A palavra de Deus também vai dizer que a inveja ela é pior do que muita feitiçaria. Ela corrói até os ossos, né? Encontramos isso também em 1 Coríntios, capítulo 1. Daí descobrimos que você não precisa ser um adorador do diabo para seguir uma doutrina de demônios ou para ser enganado. Observamos em 1 Coríntios 1 que Eritéia, contenda, estava presente na igreja de Corinto. Vamos lá para a leitura. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento
em um mesmo parecer, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas, eritéia, rivalidade entre vós. E é o que mais existe hoje no meio do povo de Deus. Contenda, divisão, favoritismo. É um negócio estranho, um povo que tem que ser unido, é um povo dividido, um povo que parece que tem prazer, né, em perseguir uns aos outros, destruir a reputação uns dos outros, e é assim que acontece. E continua falando assim, ó: quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. É uma competitividade para falar: eu sei mais do que você, eu entendo mais do que você, eu prego mais do que você, eu canto mais do que você. E não sei se vocês perceberam, é sempre eu. E aonde que fica o Senhor? Está, está, está Cristo dividido? Será que Cristo está dividido? Não. Foi Paulo crucificado por vós? Também não. Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Também não. Nunca foi sobre eu, nunca foi sobre você, sempre foi sobre o Senhor dos Senhores. Eritéia é traduzida por rivalidade, mas também pode ser traduzida por ambição. Esta era usada para descrever partidos políticos, o que indica que esse é um espírito de divisão que diz: nós estamos certos e vocês estão errados. Portanto, uma tradução mais apropriada seria: se você tem um desejo feroz de promover suas próprias ideias, excluindo as outras, se você tem uma rivalidade com relação à sua revelação, e se você está cheio de ambição, se está realmente desenvolvendo um espírito de divisão na igreja, não se glorie, nem minta contra a verdade. Ele diz: você foi apanhado em um engano. Nós aprendemos, nós fizemos um estudo aqui, dentro do devocional, a respeito de uma potestade, de um principado chamado Jezabel. O espírito de Jezabel atua no meio do povo de Deus para promover esse tipo de engano aqui, onde que gera contenda, divisão, matar profeta. É uma coisa, meu Deus do céu, é um veneno contaminado no meio do povo de Deus. E aqui no versículo 15, Tiago continua: esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Epigeios, né? É a palavra em grego que significa que a revelação vem de uma dimensão terrena e não do céu. Não vem do céu. Em segundo lugar, Tiago diz que ela é animal, psúchikos, o que significa que é da alma, não espiritual. Em terceiro lugar, Tiago diz que é demoníaca, a palavra grega de daimonios, que significa demônios, ou seja, Tiago diz: vocês estão endemoninhados. São ninhos de demônios. Quem se presta a esse papel é um ninho de demônio. Está trabalhando para os demônios e não para Deus. As pessoas não ficam endemoniadas voluntariamente. A demonização ocorre muito lentamente. Ela também é uma obra dos espíritos sedutores. Obviamente, uma pessoa teria de estar enganada para acreditar estar correta ao ter um desejo feroz de se promover em detrimento das outras. Uma pessoa teria que estar enganada para trazer rivalidade, ambição e um espírito de divisão para dentro da igreja. Tiago diz, na essência, é óbvio que a alma dessa pessoa foi sob influência da atividade demoníaca. O fruto da sua nova revelação não está alinhado com o fruto do Espírito, embora sejam sinceros. Esses indivíduos estão errados e extremamente endemoniados. Quer dizer, o diabo também fala a mesma verdade, né? Agora,
Observe o versículo 16, onde o Tiago diz: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A palavra grega confusão significa desordem, distúrbio, problema, instabilidade. Isso não é o que Deus produz. Nosso Deus, ele é sim, sim, não, não. Eu traduziria esse versículo deste modo: porque onde há inveja e contenda, há desordem, distúrbio, problema, instabilidade e toda obra perversa. A palavra perversa é a palavra grega que significa alguma coisa que é o quê? Abominável, maligna ou detestável. De modo que, se uma nova revelação gerar contenda, amargura, ambição, rivalidade, espírito de divisão, perturbação, desordem, distúrbio, problema ou instabilidade, não vem de Deus. Isso aqui é a obra demoníaca por aí, né? São as características do próprio. E é melhor você lidar com ela, porque com o tempo vai gerar coisas más, abomináveis, perversas e detestáveis em todas as áreas de sua vida. Uma pessoa que ela está debaixo da influência demoníaca é uma pessoa que ninguém suporta estar perto. É uma pessoa grossa, sem educação, não mede as palavras, não pondera nos pensamentos, pensa e sai pela boca, sem domínio, sem controle nenhum. Parece que tem um distúrbio. Tem pessoas que chegam até a falar assim: nossa, parece que você está com algum problema de cabeça, porque não pode, não tem lógica. Então, é uma influência. Aqui está mostrando justamente a respeito disso. Ó, o fruto da justiça. Então, no versículo 17, Tiago nos diz o que Deus produz. Vamos observar este versículo. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica. Olha a diferença. Indulgente, tratável, plena. Oh, meu Deus, é diferente demais as coisas de Deus com as coisas das trevas. Plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, quer dizer, não toma partido, né? Sem fingimento. E não é falso. As coisas de Deus não são fingidas. Observe a palavra pura, pacífica, indulgente e tratável. Tiago continua, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento, e conclui, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Em primeiro lugar, a palavra grega agnos, que significa puro, sugere o quê? Sinceridade e integridade. Significa que ela é o quê? Imaculada, é límpida. Em segundo lugar, Tiago diz que ela é eirenikos, pacífica, o que significa que promove a paz. Trará pureza à igreja e promoverá a paz. Depois, ele diz que é indulgente, que significa o quê? Submissa. Até mesmo submissa ao exame minucioso. Se sua experiência vem realmente de Deus, você não precisa fazer um alvoroço para dizer a todos que ela vem de Deus. Quer você concorde com isso ou quer não. A sabedoria que vem do alto, ela é o quê? Moderada. Com isso, moderada, é submissa, sujeita ao escrutínio, ela passará no teste da submissão. Em seguida, Tiago diz que essa sabedoria, ela é tratável. Significa, é facilmente persuadida ou está disposta a ceder, é obediente. Essa palavra grega é o contrário da palavra desobediente. O que, que nós falamos que Deus prefere o quê? Obediência ao invés de quê? De sacrifício, né? Então é muito importante que a pessoa que carrega os atributos de Deus seja o quê? Obediente. Assim, observamos que uma experiência ou um ensinamento sobrenatural é realmente do céu. Ela o torna mais disposto a ceder, torna-o obediente, torna-o adaptável, faz você ser facilmente persuadido e o contrário de desobediente, cheio de misericórdia e de bons frutos, em parcialidade e sem hipocrisia.
Uma tradução maravilhosa do versículo 17 seria: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, é cheia de integridade e sem motivos impuros, quer dizer, não é contaminada. As coisas da carne vêm muito contaminadas com os próprios sentimentos, com feridas da alma, com opiniões próprias, né? Que às vezes ninguém pede, mas a pessoa quer dar a opinião própria, mas vem, fala-se muito da alma, revelação almática, não é coisa de Deus, não é coisa do sobrenatural que vem do céu. A pessoa fala, muito, você já viu alguém entregar uma profecia e falar assim, até aqui disse o Senhor, se eu passar daqui, já é da minha alma. A pessoa que tem o domínio e o controle pelo Espírito Santo, ela entende até onde que é Deus que fala. Dali por diante já é coisa dela. Já não é mais Deus que está no negócio. Mas, por outro lado, tem a pessoa também que não consegue discernir quando é Deus falando, quando não é Deus falando, e pelo emocionalismo vai lá e entrega algo da carne pura. E é muito perigoso, porque tem pessoas que acreditam tanto que vai acreditar numa profecia que veio da carne, não veio da parte de Deus. Ó, em segundo lugar, a sabedoria realmente celestial promove a paz, trará um maravilhoso senso de paz e unidade àqueles que a ouvem. A sabedoria celestial é mansa, é tão sólida, tão confiante e tão cheia de Deus que se submeterá alegremente ao escrutínio e ao exame minucioso. Esse exame que a gente fala, examinar os espíritos e tudo mais, né? Sabendo que passará neles. E, se não agora, mais tarde, com o tempo, a sabedoria celestial sempre passa a ser reconhecida como verdadeira. Portanto, ela não tem necessidade de lugar por si mesma. Tendo, o tempo provará que é verdadeira. Esse tipo de sabedoria não torna uma pessoa descontrolada, arrogante e orgulhosa. Em vez disso, quando a sabedoria de Deus opera em você, ela o torna mais compreensível quanto às necessidades dos outros. Tem pessoas que ela recebe uma profecia, mas ela fala assim: ah, mas não cumpriu na minha vida, então era mentira. O tempo de Deus não é o meu tempo e não é o seu tempo. Eu recebi muitas profecias, até eu entender que quando a gente recebe uma profecia em parceria, ou vamos supor uma pessoa que tem um cônjuge, e ela recebe uma profecia da parte de Deus que é para os dois, tipo, eu vejo vocês construindo um lindo sonho juntos, ganhando, adquirindo uma casa, eu consigo ver até a casa linda, maravilhosa, e vocês me convidando para tomar café na casa de vocês. Beleza. Aí passa um ano, passa 2 anos, aconteceu tudo o contrário. É só briga, só discórdia, aí chega a separação, aí você vai falar, não, aquele homem, ele era um falso profeta. Aquilo ali que ele mandou não foi da parte de Deus, porque não aconteceu nada daquilo. Até você crescer, né, espiritualmente e entender que você estava disposta, mas se a outra parte não estiver disposta, não tem como você obrigar e colocar uma faca no pescoço e obrigar a fazer as coisas corretamente. Eu aprendi da pior forma possível, entendendo que existe duas vontades, não só a minha. Não é porque a profecia era errada, não. Não, Deus ele deseja o melhor para mim e o melhor para você, mas nós temos livre-arbítrio de escolha, se nós vamos escolher experimentar da melhor parte que Deus tem preparada para nós, ou não, porque ele não vai invadir, não vai quebrar o nosso livre-arbítrio. Amém até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Senão eu vou continuar com a leitura. Eu estou estendendo a leitura hoje porque o capítulo é menor, tá? Aí dá para a gente finalizar o livro. Ó, é cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. E o versículo 18 poderia ser traduzido em duas formas diferentes. O fruto da justiça é semeado por aqueles que fazem a paz. Ou ainda melhor, o fruto da justiça é para as pessoas pacíficas. Mas quero que você observe com muita clareza o que isso produz em sua vida. O que produz na sua vida? Confusão ou paz? É as perguntas, né, que tem que examinar os espíritos. Ó. As revelações devem glorificar Jesus. A última pergunta é: a quem isso glorifica quando alguém vier com uma revelação?
Se vem de Deus, glorificará quem? Jesus. Não glorificará o anjo, não glorificará o sonho, não glorificará você, glorificará Jesus. Se é que vem de Deus, com toda certeza vai glorificar Jesus. Jesus disse isso sobre a revelação do Espírito, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, essa passagem. João 14, 26, tá? Então, observamos em João 15 também, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, essa dará testemunho de mim. Jesus disse isso. Então, isso glorifica Jesus. Foi Jesus que disse isso. Vejamos mais uma passagem que corrobora esses espíritos. João 16, do 13 ao 5, fala assim, Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir, e me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai também é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Aleluia. E Apocalipse 1:1 diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, para mim e para você. A palavra revelação é apocalipse, que significa rasgar o véu e olhar para o outro lado, é você ver além do véu. Podemos concluir e a partir disso que o livro de Apocalipse não é a revelação das coisas que hão de vir, é a revelação de Jesus Cristo, que Jesus está no centro dessa revelação. Então, as revelações genuínas, elas encorajam você. Quando o Senhor ele direciona alguém para liberar uma revelação para nós, ela vem nos encorajar a nos pôr de pé, a mudar, recalcular a rota, né? Reanalisar algo que a gente está fazendo, voltar para o centro da vontade de Deus. Então, desse modo, uma manifestação, experiência ou uma nova revelação sobrenatural dada por Deus sempre glorifica Jesus. Sempre. De uma forma ou de outra, ele irá encorajá-lo a servir melhor o Senhor, servir melhor o Senhor, né? Aí, por outro lado, aqui, Martim Lutero, que é aquele que veio trazer o protestantismo, para quem não sabe a história de Martim Lutero, eu direciono você a estar estudando e entendendo. Martim Lutero, ele era um padre, tá? E ele começou a ler as escrituras que não eram traduzidas, só eram ministradas missas no latim, que as pessoas não entendiam nada, e ele se levantou posicionado, né, por conta da tradução da Bíblia, e começou a ler e começou a perceber que tinham incoerências. Tem o filme também, né? Tinham incoerências, coisas que não faziam sentido, que eram inverdades, e ele começou a se levantar como opositor da Igreja Católica e começou a questionar muitas coisas que estavam erradas. Aí ele se levantou com o protestantismo. Ele era rebelde, gente? Não, porque o Espírito da verdade se revelou a ele. Ele cansou de comer fórmula pronta, só do jeito que eles queriam que comesse. E muitas pessoas passaram por muita perseguição para que eu e você tivéssemos essa Bíblia na nossa mão hoje, traduzida, que nós tivéssemos acesso à palavra de Deus. Por isso que ela é tão preciosa, tão valiosa, porque teve muito sangue que foi derramado para que nós pudéssemos ter acesso a toda a informação que Deus deixou para nós. Amém? Então, estudem Martim Lutero, assistam, a irmã Maria falou que tem um filme, né? Assistam o filme de Martim Lutero. Ele é um exemplo maravilhoso disso.
embora Lutero não tenha recebido uma experiência sobrenatural, a palavra abriu-se para ele de uma maneira que ele não conhecera. Na palavra, ele viu, recebeu uma palavra rema, um novo entendimento, uma nova revelação do que a salvação era pela fé, e não por obras, como lhe havia sido ensinado. Olha para vocês verem a diferença, né? Ainda que Lutero não tenha realmente tido uma visitação com o próprio Jesus, esse novo entendimento o aproximou mais de Cristo. Ele fez a sua caminhada com o Senhor se tornar uma realidade em sua vida, em vez de uma tradição religiosa. Foi uma revelação tão poderosa que isso literalmente tirou o mundo da idade das trevas e o levou à era da iluminação. Eu vou parar só um pouquinho aqui, eu quero abrir um parênteses aqui, só para me contar um pouquinho da minha conversão. O que me direcionou a converter ao cristianismo, ao evangelho, né? Ao protestantismo. Eu cresci, né? Eu não estou aqui dizendo religião, nada disso, gente. Pelo amor de Deus, eu quero que vocês entendam. Mas aconteceu um despertar em mim, em alguns questionamentos, né? Do porquê eu nasci num berço católico e porque só aquela fé ali, ela era pregada no mundo inteiro. Quando a gente ia assistir uma missa, tinha um folhetinho que essa mesma ministração ela é pregada, vou falar de uma palavra assim, do Iapoque ao Chuí, vamos dizer assim, todos os lugares é só aquela palavra. Todos os lugares é só aquela palavra. Eu estudei, tá? Fiz todos os dogmas da igreja, participei de tudo que vocês possam imaginar, mas despertou algo em mim que tinha algo muito além. E o porquê que eu tinha que ficar somente no tradicionalismo do que foi me passado, de geração para geração. Por quê? Será que tem algo mais? Da onde que veio esse protestantismo? Por que, que esse povo lia tanta Bíblia? Por que, que esse povo entendia de assuntos que eu não ouvia falar? E olha que eu participava da Renovação Carismática. A Renovação Carismática é um movimento dentro da Igreja Católica, tá? Que opera esses milagres, né, através do Espírito Santo, batismo, línguas estranhas e tudo mais, tá? E só que aquilo ali não me descia. Eu falava, gente, tem alguma coisa a mais, tem alguma coisa a mais. Eu só estou comprando o que me venderam, só o que me passaram, só seguindo. E não era porque eu era rebelde, não, é porque eu tinha um chamado que estava gritando aí dentro de mim para algo muito maior. Eu precisava entender e compreender mais de Deus. Eu não podia ficar só estagnada, indo somente às missas aos domingos. Aí houve um despertar também a respeito do ocultismo. Por que, que eu cresci com minha mãe me levando em bezedeira? Por que, que a minha família acredita em passe espírita? Por que, que isso, aquilo, outro, adivinhação, horóscopo, simpatia? Foi muito misticismo envolvido no meio da minha família, muito, ao ponto de quando eu caí no espírito de engano, como eu falei para vocês, quando eu coloquei o meu pé pela primeira vez dentro de um terreiro de macumba, quando eu cheguei lá, tinha todas as imagens que tinha dentro da igreja, e eu pensei, eu estou em casa. E eles começaram a rezar na época lá, as rezas que tinham dentro, né, da igreja. Eu falei, estou em casa, está adorando a Deus. E eu fiquei totalmente no engano, gente. Por quê? Porque as pessoas, infelizmente, a minha família não me preparou para isso. Porque nem sequer eles acreditavam e não entendiam a respeito disso. E quando eu comecei a estudar, eu comecei a entender a tradição, da onde que vieram, né, as histórias, como que foram contadas. Eu, como uma pessoa descendente de escravos, eu fui entender a respeito dos escravos que não podiam participar da igreja, não podiam participar das missas. E eles criaram um movimento para eles ali, eles dançavam capoeira ali, adorando, né, a ancestralidade ali. Eles acreditavam que os ancestrais, que eram os escravos, se passaram a ser os orixás. Aí você vai estudar mais, aí você vai ver a história da pesca, quando o pescador encontrou uma cabeça, porque um escravo ele era
eu não me lembro ao certo, eu não gosto de falar coisa que eu não tenho certeza que é ao certo agora, mas se você for procurar a história, como que foi encontrada a imagem, né, de Aparecida, eles encontraram a cabeça, os pescadores depois encontraram o corpo, colaram. Se você for estudar, gente, a gente precisa estudar, a gente precisa entender, a gente não pode ficar comendo só o que dá para a gente comer, não, a gente tem que ser curioso. A gente tem que buscar estudo, entendimento, da onde que veio, por que veio, como que foi criada essa história, entendeu? A gente tem que estudar para a gente poder compreender mais essas coisas. E quando Martinho Lutero se levantou aqui, ele se levantou justamente por isso que criou o nome de protestantismo, para abrir o entendimento, por quê? Para ver e entender que Deus, a fronteira de Deus é muito mais além, o sobrenatural é muito mais além, os enganos, o misticismo, né? O sincretismo que existe. Estuda um pouco sobre sincretismo, que você vai entender muitas coisas. É necessário. Aí continua falando assim, ó, o resultado final dessa revelação foi um novo entendimento de que todos tinham uma vida de fé à sua disposição. Isso glorificou a obra de Jesus Cristo. Ó, Policarpo, bispo de Esmirna, é outro exemplo maravilhoso de como um encontro sobrenatural, de alguma forma, irá ajudá-lo a servir melhor ao Senhor. Relatos dizem que Policarpo teve um sonho, certa noite, no qual ele viu o travesseiro debaixo de sua cabeça ardendo com um fogo extremamente forte. De alguma forma, Policarpo sentiu que isso era um aviso de Deus e sentiu que Deus estava avisando-o de uma morte eminente pelo fogo. Essa revelação preparou Policarpo de tal maneira para a sua morte que, quando foram buscá-lo, ele os acompanhou voluntariamente, sabendo que Jesus Cristo ficaria ao seu lado nas chamas. Ele não teve medo nenhum, e as multidões assistiram enquanto ele permanecia fiel à pessoa de Jesus Cristo. Você diz, bem, ele não viu Jesus neste sonho, mas o sonho deu a ele a graça para servir a Jesus melhor em meio às chamas. Como você pode perceber, o sonho produziu algo bom em sua vida. Policarpo glorificou a Deus em sua morte. Esse sonho ajudou a glorificar a Jesus Cristo. Tratamos de 5 perguntas. Todas elas são muito importantes. Vamos revertê-las. Como você recebeu essa revelação? Você recebeu em oração ou por meio de uma atividade ocultista? A atividade ocultista é proibida por Deus, porque a palavra de Deus fala que é proibido examinar os mortos, examinar falsos espíritos. Você tem que examinar os espíritos para saber de onde vêm esses espíritos. Quem que você está ouvindo, o que você está ouvindo. Eu mandei um vídeo para vocês lá ontem, eu espero que vocês tenham assistido lá dentro do Liberte pela Verdade, lá no Instagram. Outra, Deus está levantando as pessoas para trazer a revelação, a mesma que eu estou falando para vocês aqui, há uns 3 ou 4 devocionais atrás a respeito daquele bruxo. Não sei se vocês viram. É os espíritos de engano. Qual o conteúdo? É compatível com a palavra de Deus ou é alguma revelação nova e estranha? Está alinhada com a palavra? Está alinhada com a inspiração da palavra de Deus, de acordo com 2 Timóteo 3, do 13 ao 17, ela nos diz que Jesus Cristo veio em carne? Ela está em concordância com a palavra a respeito de Jesus? O que isso produz na sua vida? Confusão? Está lá em Tiago, né, no capítulo 3, do 13 ao 16. Eu estou repetindo porque, como fica gravado, se você quiser, depois você volta para estar pegando as passagens, para estar lendo, né? Para estar lendo, né? Nesse caso, isso não vem do alto, traz paz? Está lá em Tiago 3, do 17 ao 18. A sabedoria do alto é, primeiramente, pura, pacífica, moderada, cheia de misericórdia, sem parcialidade. E a quem isso está glorificando? Essa revelação. Isso glorifica Jesus ou glorifica um sonho? Isso glorifica o anjo ou glorifica a visão? Isso glorifica você ou glorifica Jesus?
Estas são perguntas cruciais que nós precisamos fazer, não ir aceitando qualquer coisa. A importância de ser responsável, para mim e para você, quero que você observe novamente que Deus é glorificado quando o seu povo procura ter integridade com relação às novas revelações e aos ensinamentos. O Senhor não julga por você ter testado uma visão que provocou, uma visão que provou vir dele, tá? Esse teste prova que você deseja a verdade. Só um minutinho, só vou tossir um pouquinho. Fica feio, né? Sair a tosse na gravação, por isso que eu fechei o microfone. Ó, esse teste prova que você deseja a verdade. E ela passará no teste se vier de Deus. Deus, ele não vai te condenar se você duvidar de algo. Se você testar os espíritos, se você procurar um embasamento bíblico, se você procurar se traz paz para você, então Deus não vai te condenar por isso. Não, ele vai te aplaudir por isso. Isso não vai ofender o Senhor, ao contrário, Deus vai ficar feliz com a sua integridade, de não ir acompanhando vento de qualquer doutrina. Em Apocalipse 2, Jesus disse: conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E pusestes à prova os que dizem ser apóstolos, e os não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, pela pureza da doutrina, e não te cansastes. Em 1 João, no capítulo 4, versículo 1, João disse: amados, não creiais a todo espírito, mas provai e testai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Deus quer que sejamos responsáveis com relação às manifestações espirituais. Hoje, o mundo está cheio de manifestações sobrenaturais, tanto de Deus como de Satanás. Embora não precisemos temer essas coisas, precisamos lidar com as novas revelações com sabedoria. Satanás deseja se infiltrar na igreja com o erro. Ele sabe que um verdadeiro mover de Deus está prestes a ser liberado. E a unção que está sobre Moisés será liberada por nosso intermédio para confrontar as potestades da nova era. Durante esse período crucial, tá terminando, viu? Durante este período crucial destes últimos dias, devemos nos colocar diante da cruz, nos esvaziar diante do Senhor e nos render à corrente de poder mais forte que a terra já viu. Este é um tempo de espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Precisamos da manifestação do poder de Deus para cativar a atenção de um mundo perdido. Só uma coisa agora impede que este grande mover de poder flua por intermédio da igreja. Sabe o quê? Que pode impedir? Nós mesmos. Deus precisa somente de uma coisa, apenas uma. Ele precisa de um canal. Nossa oração deve ser, faz de mim um canal de bênçãos hoje. Você tem coragem de orar isso, irmãos? Faz de mim um canal de bênçãos hoje? Faz de mim um canal de bênçãos. Eu oro, Senhor. Canaliza a tua palavra, o teu espírito, por intermédio de nós. Faz de nós um canal. Concluímos com a palavra do salmista no Salmo 24, do versículo 7 ao 10, com as minhas explicações. Lembrando que ele traduziu do grego, né, para o original, e agora ele vai falar na versão dele para finalizar o livro, tá? Então, presta atenção, ó. Levantai, ó portas. Aqui somos chamados de portas. Nós decidimos quando este último mover do poder de Deus começará. A porta para esse mover está em nosso poder. Nós somos as portas. As vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, as portas por onde o seu poder pode fluir. Nós somos essas portas. E entrará o Rei da Glória.
Ele passará sua glória e majestade para a igreja e para o mundo por intermédio de vasos rendidos, ou significa nós, que somos os vasos. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra e pronto para a batalha e o confronto dos últimos dias. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Jesus está chamando para eu e você levantar as nossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Que comece esse grande confronto comigo e com você, para que nós tenhamos um posicionamento e não nos rendamos mais a qualquer vento de doutrina, que nós não sejamos mais meninos na fé, que nós possamos crescer em espírito e em verdade, para declarar o nome do Senhor Jesus e que você também seja um canal de bênção aqui na terra, pregando a verdade, levando confronto, conforto, cura, revelação através da palavra de Deus. É o que eu declaro sobre a sua vida, amém? E assim nós finalizamos o livro Espíritos Sedutores e Doutrinas de Demônios. Amém? Amanhã nós teremos vida nova. Quem quiser este livro, que não tenha ele físico, me manda mensagem no privado, que eu mando para você o PDF. E quem não pôde comprar o livro Porcos na Sala também, e não pode, só se não puder, me manda, que eu te mando o PDF também, tá bom? Em nome de Jesus. Amém? Vocês querem falar alguma coisa, gente? Não? Quiser só abrir o microfone, tá todo mundo muito caladinho hoje. Nós vamos entrar, então, no capítulo 6 de Isaías, que vai descrever, né, o chamado profético de Isaías através de uma visão da glória de Deus. Vai revelar também um princípio espiritual muito forte. Quem vê a glória de Deus primeiro, confronta a sua própria condição. Depois é purificado e então é enviado. Olha que tremendo. Deus trabalha com ordem e com decência. Ele não trabalha de qualquer maneira. Aí a gente vai ver a visão da glória que transforma um homem. Antes de Deus usar alguém, ele revela sua glória e purifica o coração da pessoa primeiro. É o trabalho de transformação e de conversão. Tá? Agora a gente vai ver o versículo 1, onde vai falar da visão do trono. Na minha Bíblia, o título fala A Purificação e o Chamado de Isaías. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda de seu manto enchia o templo. Oh, aleluia. Vocês conseguem visualizar isso, gente? Imaginar essa imagem dentro de vocês? Um rei terreno morreu, mas Isaías vê o verdadeiro rei. Quem é o rei da glória? Eu acabei de ler agora no livro. Jesus. O trono de Deus permanece quando tronos humanos caem. Pode cair um monte de trono humano, mas o de Deus permanece de pé. Então a visão mostrou o quê? A soberania divina que vem do alto, né? E a glória enche totalmente o templo, representando o manto aqui, né? O rei citado aqui que caiu, né, era o rei Uzias, cujo reinado havia sido longo e marcante em Judá. Quando algo grande cai na terra, Deus pode revelar algo muito maior que vem da onde? No céu. Ele revela algo muito maior no céu, né? E aqui entre o versículo 2 e o 4, os serafins e a santidade de Deus. Olha que tremendo, Isaías falando aqui, no versículo 2 ao 4. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Isso é as características físicas dos serafins. Nós lemos o nosso livro, né, Anjos e Demônios. Nós aprendemos muito esse livro, através desse livro do Benihim, tá? Aqui eu li com vocês se lembram, né, das características dos anjos, a gente aprendeu muito a respeito. Então, aqui são as características físicas, né, dos serafins, né?
E no versículo 3 fala: diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Aleluia. No versículo 4, suas vozes sacudiam o templo até os alicerces e todo o edifício estavam cheios de fumaça. Meu Deus, vocês conseguem imaginar que presença é essa? Meu Deus, aleluia. É a presença do Senhor que enche e inunda todo o espaço quando nós nos entregamos em espírito e em verdade, em oração, em renúncia, em súplica, em adoração ao Senhor dos Senhores. A nuvem da glória vem até nós. Aleluia. Então, aqui, os serafins e a santidade de Deus, os serafins, eles cobriam o rosto e os pés diante da glória de Deus. Imagina, os serafins tinham que cobrir, porque não suportavam a glória de Deus. Mesmo seres celestiais, né, demonstram reverência ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor dos Senhores. E por que aqui na Terra, nós, como meros carnais, vindo do pó, a gente não presta reverência como deveria ser, não é? Então, a repetição santo 3 vezes enfatiza a perfeição absoluta. Pai, Filho e Espírito Santo. A glória de Deus faz tremer os fundamentos. Essa adoração celestial aparece novamente em Apocalipse, a gente vê também, né? Revelando continuidade da adoração no céu, quer dizer que eles ficam somente adorando e declarando que o Senhor é santo. Santo, santo, santo. Aleluia. Quanto mais perto da glória, maior tem que ser a nossa reverência. Lá em Apocalipse a gente vê quando João ele se depara com a glória de Deus, ele cai com a cara na terra, que ele não consegue ficar de pé. E é assim comigo e é com você também. Quando a glória de Deus toma o espaço, inunda o nosso ser, as nossas pernas começam a tremer, fica bamba. Quem aqui já sentiu esse poder? Aleluia. Eu já senti. E é poderoso demais. É maravilhoso. Aí, continuando aqui do versículo 5 ao 6, nós vamos ver o confronto com a própria condição. Gente, se vocês quiserem falar, vocês falem, por favor, tá bom? Então, aqui, ó, o confronto com a própria condição. Então eu disse: estou perdido. Isso é Isaías falando, gente. Presta bem atenção nisso aqui agora. Quando ele vê a glória de Deus, ele se depara sendo confrontado com ele mesmo. Aí ele fala: quem que eu sou? Meu Deus, eu estou perdido. Sabe por quê? É o meu fim. Ele pensou: agora é meu fim. Pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de impuros lábios. Os meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Qual que foi a primeira preocupação dele? Qual que era a fragilidade dele? A língua, a boca. A primeira preocupação dele. Hoje o Senhor nos dá a oportunidade de fazer um exame interior em nós. Faça um exame aí onde que você está, onde que está a sua fragilidade. Se você se deparasse com a glória de Deus e com a santidade dele, tamanha é como foi relatado aqui agora. O que ia ser a sua preocupação? Qual que é a parte sua que está corrompida? A língua, o pensamento, seu ouvido tem servido de lixeira, de depósito de lixo dos outros? Ou é a sua visão que tem acessado coisas que não é para você ver? Ou é o coração? Qual é a parte? Será que é a mão que furta, que rouba? Qual é a parte? Aí continua falando assim, ó. Então, um dos serafins. Não, eu vou ultrapassar aqui, eu vou parar aqui. Vou até aqui. E depois eu vou no 6, tá? Para a gente poder ver. O que é que nós entendemos aqui, nessa parte? A visão da santidade revela a impureza humana. Quando a gente se aproxima mais de Deus, a gente vai tendo a percepção de quão errante e sujo nós somos por conta do pecado. Quanto mais você mergulha na palavra de Deus, mais você é confrontado com a verdade que vem revelar aquilo que você outrora não via. Você não tinha percepção, você achava que você era muito santo, que você era muito certinho. Eu era muito boa. Ah, eu era boa, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei.
até eu ser confrontado com a verdade. E eu descobri que eu era uma ladra, eu descobri que eu era uma assassina, porque eu matava um monte de gente vivo dentro de mim, porque eu não perdoava. Eu fui descobrindo a podridão que estava dentro de mim. Quanto mais perto eu fui me aproximando do Senhor dos Senhores, mais a palavra foi se revelando a mim. Aí eu fui descobrindo que eu não era boa do jeito que eu pensava que eu era, não. Eu achava que eu era boazinha. Boazinha? Quando a gente é confrontado com a verdade vem nos confrontar. Aí aqui Isaías reconhece seus lábios impuros. O pecado coletivo de um povo também ele é reconhecido diante da glória de Deus, da manifestação do poder do Senhor dos Senhores. O verdadeiro encontro com Deus, ele vai gerar o quê? Quebrantamento. Mas é o que eu vivo falando. Não adianta quebrantar, não adianta chorar. A hora que seca as lágrimas, volta a ser do mesmo jeito que era antes. Não convence ninguém, muito menos Deus. Porque quem está próximo continua vendo as atitudes do mesmo jeito, sem mudança. Imagina Deus que esquadrinha o coração e vê de dentro para fora. Não vai convencer, não. Não é chorinho de vitimismo que vai convencer, não. Quem realmente vê Deus, primeiro percebe a própria necessidade de purificação. É a primeira coisa. Quem vê Deus, quem chega perto de Deus, a primeira coisa que a pessoa vê, não, eu preciso mudar. Eu preciso converter. Eu preciso me transformar. Eu preciso me purificar. Aí agora, entre o versículo 6 e 7 aqui, vai ficar mais ainda, ó. A gente vai ver a purificação com a brasa. É uma passagem bem conhecida, mas hoje nós estamos tendo a oportunidade de mergulhar nela. Ó, então, um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: Veja, esta brasa tocou os seus lábios. Sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Aonde que você precisa que essa brasa toque em você no dia de hoje? Aonde? Aleluia. É um exame interno, pessoal e particular. Aonde tem um arrependimento, nós temos a oportunidade de mudança. O Senhor oferece para nós transformação. Quando a gente ora com sinceridade, a gente pede para o Senhor, Senhor, envia um anjo agora com uma tenaz de fogo da brasa do seu altar e toca. Qual é a parte que está corrupta, que está corrompida? Essa oração tem que ser uma oração feita por nós. A brasa, ela veio do altar. O altar representa o sacrifício, né, e a expiação do Senhor. Deus, ele purifica um instrumento antes de enviá-lo. O pecado, ele é removido, não apenas coberto. É sim, sim, não, não. Essa purificação aponta profeticamente para a obra redentora de Jesus Cristo. Deus não usa lábios que ele não purificou primeiro. Como que de uma fonte pode jorrar dois tipos de água? Não tem como. Eu nem sabia que era essa palavra hoje, porque eu falei para vocês que eu não, né, entro aprofundo antes. E essa noite eu sonhei, eu vi alguns irmãos falando palavras torpes, de baixo escalão, e eu falava assim, meu Deus, mas como que pode converter e continuar falando essas coisas? Meu Deus, não faz sentido, não faz sentido. A primeira parte que eu tive que ser convertido foi pela boca, porque eu falava muita palavrão, falava muita coisa que não devia, contava muita piada suja. A primeira parte que foi corrompida, que foi lavada e purificada em mim foi minha boca. Está gravado esse devocional aqui. As pessoas que me conheciam na época do mundo podem testificar isso, que era verdade. Então, Deus ele tem que nos purificar primeiro. Ó, agora a gente vai ver o chamado, aqui no versículo 8. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. Isaías falando da visão que ele estava tendo, e ele viu Deus falando ali, né? Quem que ele poderia enviar, e ele vai e fala: envia-me. Aqui é um chamado. Deus, ele procura voluntários. O chamado nasce depois da purificação. Geralmente, quando as pessoas convertem, elas têm um desejo tão grande de servir a Deus.
É algo surreal. Aí Isaías responde imediatamente: disponibilidade procede o quê? Capacitação. Senhor, eu estou aqui, mas sobretudo me capacita em tudo que o Senhor achar que julgar necessário. Deus, ele procura corações disponíveis mais do que currículo perfeito. Vocês acham que eu sou uma doutora em alguma coisa? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Quem me capacita é Deus. Eu fora daqui, às vezes, eu gaguejo, às vezes eu enrolo, a minha língua trava porque eu tenho a língua presa. Se vocês verem na letra F, a minha língua prende muito. Mas tem hora que eu começo a falar, eu destravo como se fosse uma metralhadora, e eu tenho noção que isso não vem de mim. Isso é o Espírito Santo que me capacita para eu conseguir falar. Por que Deus quis me usar na fala? Tem que lidar, tratar com ele. Eu sei que eu me coloquei à disposição, me coloquei disponível para servir o reino de Deus, e ele tem me usado. Em escala hard? Não, mas ele tem me usado na proporção que ele acha que é necessário. Se algum dia ele quiser fazer romper barreiras maiores, ele vai fazer. Isso significa que eu estou disponível. No mais, ele vai fazer. Lógico que eu não vou ficar de braço cruzado. Eu tenho buscado me especializar, tenho buscado entender assuntos, principalmente referente à libertação, que é o meu nicho, que é a vertente que Deus me direcionou. Então, cabe a nós nos posicionarmos e nos colocarmos à disposição do reino de Deus. Amém? Vamos lá. Versículo do 9 ao 13. A missão difícil. Ele disse: vá e diga a este povo. Meu Deus, profeta não é fácil, gente. Ser profeta não é fácil. Ouçam com atenção, mas não entendam. Como assim ouçam com atenção, mas não entendam? Observem bem, mas não aprendam. Endureça, se você estiver entendendo, gente, endureça o coração desse povo, tape os ouvidos e feche os olhos deles. Assim, não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos, mas entenderão com o coração. Mas se voltarão para mim, a fim de serem curados. E também não entenderão com o coração, eu falei errado, tá? Mas eles se voltarão a Deus a fim de serem curados. Aí no versículo 11 ele continua: então eu disse, Senhor, até quando isso vai durar? E ele respondeu: até que as cidades fiquem vazias e as casas abandonadas. Lembrando que Deus estava permitindo o povo ir para o exílio, eles iam ser exilados, né? E toda a terra seja devastada, até que o Senhor tenha mandado todos embora, e toda a terra de Israel esteja deserta. Se ainda sobreviver 1/10 parte, um remanescente, ela será invadida outra vez e queimada. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o toco quando cortados, o toco de Israel será uma semente santa. Pode fazer o que acontecer, mas ele vai continuar sendo santo. Israel vai continuar sendo santo. Por isso, gente, que a gente desperta até uma preocupação com tudo que está acontecendo agora. O Brasil indo contra Israel. É algo para tirar a gente meio assim, sabe? Mas crendo que Deus ele tem um cuidado de separar o joio do trigo. Ele sabe exatamente quem está do lado dele e quem está contra ele, né? Aí aqui foi dada uma missão difícil a Isaías, né? A mensagem endurecia muitos corações e nem todo ministério produz resposta imediata, tá? O povo ouviria, mas resistiria. É tipo aquele negócio. O profeta, ele é rejeitado na casa dele. É mais fácil os de fora ouvir do que os de dentro. Mesmo assim, Deus preservaria um remanescente, né? A fidelidade à missão é mais importante do que os resultados visíveis. Mantenha-se fiel, que a sua fidelidade vai contar muito mais do que algo que é só para aparecer, para mostrar, né? Então, aqui a gente viu neste capítulo que a visão da glória ela vem revelar o que? A santidade de Deus, e quem encontra Deus confronta a sua própria condição. A purificação precede totalmente o envio. E o chamado pode ser difícil, mas permanecer é necessário para mim e para você. E guarda essa frase no seu coração hoje. Quem passa pelo altar
pode ser enviado ao mundo. Não tem como. Lembra quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver? Tocou no arado, não dá mais para olhar para trás. Quando você toca no altar, você passa pelo altar de Deus, gente, não tem como. É diferente, muda todas as coisas. Então, quem passa pelo altar pode ser enviado ao mundo. Se você passar pelo altar a serviço do rei, ele pode te enviar para onde ele quiser, porque quando ele te chamar para algo, não tem como você negar. Não tem como você dizer não. Eu estou aqui hoje, mas se Deus falar para mim, vai para lá, vai para cá, vai para lá, eu estou em obediência a Ele, não estou pela minha própria vontade. E dói. E dói quando Deus te tira de um lugar, te arranca de um lugar. Dói. Mas é difícil para quem ficou entender. Mas é assim que Deus faz. Ele move as peças. Para quem não quer permanecer estagnado e quem mergulhou mais fundo e saiu da água dos tornozelos. E decidiu ir entrando para mais fundo. Amém ou não amém? Vocês querem falar alguma coisa, gente? Conversem comigo aí, deliberem comigo. Essa foi a nossa palavra de hoje. E hoje eu vou, se vocês não forem falar nada, eu quero pedir para ver se a irmã Maria pode fazer oração para nós hoje. Se ela pode fazer oração, irmã Maria? Se puder, fala aqui comigo, por favor. Gente, eu não sei se é o Zoom ou se é vocês, mas tem hora que eu fico assim, meu Deus, tá tão assim, tá tão silencioso. Ela já falou que vai poder fazer oração, tá? Vocês querem falar alguma coisa ou pode passar para oração? Tá todo mundo intimidado, vergonhoso hoje, ninguém falou nada, nem minha cunhada hoje abriu a boca, mas amém. Então, irmã Maria, eu vou passar, tá, a oportunidade para a senhora esteja orando, agradecendo, né, por este tempo, apresentando a vida de cada uma, e depois eu volto aqui, né, fazendo o desligamento e ministrando a bênção apostólica, amém? Tá com a senhora a oportunidade. Shalom a todos. Pai, primeiramente eu te peço perdão, meu Pai, pela minha pequenez. Pai, eu te peço perdão por atos, por coisas e pensamentos que eu tenha feito que tenha te desagradado e desagradado ao teu Espírito Santo, meu Pai. Pai, eu coloco, Pai, cada uma das nossas irmãs aqui, Pai. Eu te apresento a cada uma delas que tiraram um tempo, Pai, para estar aqui aprendendo mais de Ti, mais a Tua palavra, se posicionando dentro da sua casa, meu Pai. Pai, eu te agradeço também pela vida da pastora Valéria, Pai, que está aqui todos os dias, Pai, nos ajudando, nos ensinando mais de Ti. Pai, que se eu possa colocar, Pai, uma redoma de fogo através dela, Pai, para protegê-la de todo ataque, de toda seta, Pai, em nome de Jesus. Guarda ela, guarda a casa, guarda a família, o marido, o filho, Pai, em nome de Jesus eu te peço, Pai. Dai ela cada dia mais sabedoria, discernimento, para estar aqui nos ajudando, Pai, não só a nós, mas a todos que ela encontrar pelo caminho. E assim também a nós, Pai, que o Senhor nos dá sabedoria, Pai, para que evangelizemos a cada dia mais, porque estamos num momento muito difícil, Pai. Estamos num momento em que está decisivo, que o ataque está muito, Pai. Então, que o Senhor venha nos dar discernimento, sabedoria, Pai, graça, mais amor, menos julgamento, se colocar mais ao lugar do próximo, Pai, para estar ajudando, Pai. Que sejamos sal na vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, mais de Ti, mais da Tua presença, Pai. Oh, Pai, somos tão dependentes, Pai, sem Ti não somos nada. É tudo por Ti, tudo para Ti, toda honra e toda glória. Ai de nós sem Ti, meu Pai. Só gratidão, gratidão por tudo, Pai. Gratidão por esse tempo aqui, Pai. Oh, aleluia, santo, santo é o Teu nome, toda honra e toda glória é para Ti, Pai. Obrigada, só agradecer, meu Pai, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, irmã Maria. Muito obrigada. Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor levante um cerco de proteção em volta da sua casa, guardando e protegendo toda a sua família e tudo que carrega o seu nome. Amém?
Então, eu vou só encerrar a gravação aqui para não ficar muito extenso e volto dando a bênção. Aleluia. Shalom, shalom para vocês.